Bom, pessoal, boa noite a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso primeiro webinar aqui do Projeto de Extensão Rota d'Água Sustentável, Filtros do Futuro. Eu sou o Ângelo, sou um dos coordenadores do projeto, junto com o professor Leandro, professor Alexandre, professor Bortolaia. E hoje nós vamos falar um pouquinho, a gente tem um convidado que vai falar, que é o Adriano Cerqueira, vai falar um pouquinho de pesquisa para a gente, pesquisa quantitativa, qualitativa, para ajudar a gente a direcionar o nosso projeto de extensão. A gente acha muito importante que um projeto, quando ele começa, ele tente saber tatear o terreno que ele está pisando. Então, a gente acredita que pesquisa quantitativa e pesquisa qualitativa são muito importantes para esse ponto. Eu vou trazer a palavra aqui para o professor Adriano e ele vai se apresentar. Ele é professor na UFOP, professor em outras instituições, tem um instituto de pesquisa. E é isso. Fique à vontade, professor. Tá certo. Boa noite a todos. Meu nome é Adriano Cerqueira. Eu sou professor da UFOP já tem 33 anos. Eu entrei, foi em 91, acho, se não me falha a memória. Eu fiquei muito tempo lá no Departamento de História em Mariana, né? Entrei para dar aulas de História Moderna e Contemporânea, foram 20 anos. A minha formação é graduado em História, mestre em Ciência Política e doutor em História. Inclusive, o meu doutorado eu fiz na UFOP, né? Também História, no caso. Eu estou desde 2013 no Departamento de Gestão Pública, né, que foi criado efetivamente em 2014, no SEAD. Desde os anos 2000, eu me envolvi em projetos de educação à distância. A UFOP tinha projetos bem avançados nesse sentido. Não que eu fosse um especialista nessa área, mas me chamaram, eu topo tudo, né? Topei e fui me interessando muito por essa ferramenta. Aí foi criado o SEAD, como uma unidade acadêmica na UFOP, por conta da Universidade Aberta do Brasil. E quando essa coisa explodiu, né, chegou a ser a segunda maior oferta em EAD nas universidades públicas no Brasil, a UFOP, chegou a ter mais de 5 mil alunos, né, várias partes do país. Eu já estava envolvido nos projetos, foi quando eu me interessei, né, em mudar um pouco os ares, ir para Ouro Preto e entrar no SEAD. Lá eu me envolvi bastante nessa parte de administração da EAD, enfim. Foi criado o curso de administração pública presencial, né? Já tinham à distância, mas já tem 2 anos que tem um presencial. E eu agora retornei, né, com aulas presenciais, que eu fiquei muito tempo, né, só trabalhando com aulas no formato à distância. Também, em 1999, uma coisa paralela, no Departamento de História, eu e um colega muito querido, apesar da gente ser muito brigão em termos políticos, que é o Fábio Faversani, creio que vocês conheçam bem essa figura, a gente se uniu numa parceria para criar um núcleo de pesquisas de opinião, NEASPOC, e a ideia era trabalhar método quantitativo no curso de História, que é bastante amigável, só que há uma resistência, né, por parte não apenas de alunos, mas também de professores, em investir no campo da história, no conhecimento quantitativo. E aí a ideia era entrevistar gente, né, fazer pesquisa de opinião, uma forma de tentar chamar o interesse dos alunos. Só que a coisa explodiu, gerou grande interesse, foi de vários elementos da sociedade, enfim. Em 2000 a gente já está fazendo pesquisa para o Jornal do Brasil, em várias grandes metrópoles do Brasil, envolvidos, né, num projeto acadêmico maior. E em 2002, a gente fez uma pesquisa, em 2001 também, a gente fez uma pesquisa em Minas Gerais, para o Jornal Estado de Minas, e aí no final de 2001, o Estado de Minas me convidou para fundar, né, a marca do Estado de Minas em Instituto de Pesquisa, que era o Instituto EM-Data. Para poder assumir essa empreitada, eu tive que
suspender o meu projeto de doutorado, que já estava para se encerrar lá na USP. Eu priorizei, né, essa empreitada de pesquisa. Abri uma empresa, né, que é GIGA, Instituto de Pesquisa. GIGA são as iniciais dos filhos meu e do Fábio. Acabou que ficou um nome bem interessante, né? Mas é Gregório, Inácio, Giovanni e Alice. Os Gs do Fábio, o I e o A são os meus filhos. Desde 2002, então, eu fiz um monte de pesquisas para o Estado de Minas, para os diários associados, né? Ou seja, Correio Brasiliense, Diário de Pernambuco, que agora não faz mais parte dos associados, e foi um projeto que foi até mais ou menos 2016. Agora, né, sem grana, né, o jornal desativou essa parte de ter uma marca própria de pesquisa. E nesse meio tempo, o NEASPOC também foi sendo tocado, né, com o Fábio, depois comigo novamente. Só que o NEASPOC foi perdendo capacidade de fazer trabalhos do tipo que eu faço, né, de assessorias e atendendo o mercado em geral, por conta das dificuldades da Universidade Federal de ser contratada, né, e trazer recursos para dentro. É uma grande dor de cabeça, né? E o que eu fiz nesse meio tempo foi ativar mais a Giga para fazer esses trabalhos. E na parte acadêmica, eu tenho dado muito suporte para o FOP, né, para cursos da UFOP. As pessoas me procuram para ajudar, né, em projetos de mestrado, doutorado, e eu sempre que posso eu estou ajudando colegas e também alunos, né, dos cursos de pós. Então, o NEASPOC ainda existe na UFOP, né, está agora lotado no DGEP, no SEAD, em Ouro Preto, e o meu contato está aí com o Ângelo. Se alguém precisar, é só me procurar que eu dou um jeito de ajudar, né? E nesse sentido, quando o Ângelo, né, me chamou para falar sobre pesquisa, né, como pode ser um suporte para a área da extensão, eu preparei, né, de uma forma bastante mais assim resumida, uma apresentação focando essa questão. Atualmente eu estou dando uma oficina desse tipo no IBMEC, eu também dou aula no IBMEC, só para deixar claro, né, quando o Estado de Minas me convidou, para poder abrir empresa, fazer o trabalho do Estado de Minas, eu quebrei a minha dedicação exclusiva. Então, desde 2002 que eu não sou DE na UFOP, né? E isso foi até bom para mim, porque me deu muita liberdade, né, para fazer uma série de trabalhos. Atualmente eu dou aula na UFOP, no IBMEC e também na Academia da PM, né, uma disciplina de especialização em segurança pública, que é uma das duas especializações obrigatórias, né, para a formação de oficiais da PM. É divertido. Acabei de fechar essa disciplina com a turma na semana passada. Bom, então, essa apresentação é uma coisa que eu vim trabalhando. Já trabalhamos também na UFOP uma vez, nos cursos de História e também de Administração, e é uma breve introdução de como pensar uma pesquisa do tipo survey. Sem mais delongas, né, eu vou apresentar aqui. Bom, pesquisa de... Deixa eu só ver se está legal isso aqui, só ver uma coisa. Dá para ver. Melhor fazer assim, então. Bom, pesquisa quantitativa tem um nome em inglês, né, enfim, que é uma leitura do latim, que é survey, que é pesquisa, enfim, mas que geralmente diz respeito a um trabalho passível de sofrer uma crítica científica metodológica. No limite, qualquer pessoa pode pegar aquela metodologia e aplicar para testar se os resultados são próximos daquele que você obteve com a sua pesquisa. Então, quando você faz uma pesquisa do tipo quantitativa, ela, em termos de trabalho acadêmico, é muito rigorosa, porque ela permite que você tenha maior rigor
naquele conhecimento que você está querendo evidenciar a partir das evidências, né, empíricas que você conseguiu extrair do seu universo pesquisado. Como a gente está falando de pesquisa de opinião, a gente está falando, então, de uma estatística social, né? Então, a gente está se aplicando essa questão da estatística para pessoas, né? Para seres humanos, e em coisas difíceis de serem mensuradas, que é opinião, né? A opinião pública, infelizmente, não tem peso, né? Não tem grama. Aí seria um excelente trabalho de análise de opinião pública poder, né, colocar na balança, né, e testar melhor, né, as coisas que estão acontecendo. Então, a gente faz um esforço, né, de aproximar a ciência social de um método científico mais rigoroso, mais testável, né, que é a pesquisa tipo SAM. Aproveitando, né, um pequeno parênteses que o Ângelo colocou, né, a ideia de uma pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, qual que é a diferença das duas? A diferença é basicamente a questão do grau de conhecimento. Quando você tem um grau de conhecimento mais aprofundado daquilo que você quer investigar, você, no caso de uma população, você tem condições de fazer uma pesquisa quantitativa. Quando você não tem um grau aprofundado de conhecimento dessa população, ou das pessoas, enfim, que você quer entrevistar, aí a qualitativa é uma pesquisa mais indicada. A pesquisa qualitativa, ela é mais exploratória. Ela não tem o rigor científico, de método científico, que a quantitativa tem. Ela é mais afastada, digamos assim, da estatística social. É difícil, inclusive, você aplicar testagens da estatística social em resultados de pesquisa qualitativa. Mas a sua validade é no sentido de como que você pode extrair uma informação de algo que você não conhece bem, né? Agora, quando você tem um bom conhecimento daquela realidade, você quer colocar em teste o seu conhecimento daquela realidade, aí você faz a pesquisa quantitativa. Para isso, você tem alguns passos importantes. O primeiro é que, muitas vezes, o universo que você vai pesquisar, ou seja, o número de pessoas, ou o número de documentos referente a pessoas, enfim, a população, né, em termos estatísticos, é muito grande. E aí fica inviável você fazer o trabalho, porque você não vai ter tempo para concluir ele, ou você nem vai ter condições financeiras ou de pessoal para poder entrevistar todas aquelas pessoas. Então, a estatística nos dá a condição de você fazer uma redução controlada e representativa da população para uma amostra. Então, a amostra, basicamente, é você reduzir de modo significativo e estatisticamente controlado aquela população que você vai investigar para uma quantidade que você dê condições de conseguir investigar. Qual que é o tamanho ideal de amostra? É o tempo, dinheiro, equipe e objetivos. Eu costumo dizer, a amostra ideal é aquela que cabe no seu bolso, né? Porque você vai ter gastos, né? Não é apenas gastos direto com dinheiro, mas gasto de tempo, gasto de pessoal. Então, se você não tem condições de fazer uma amostra muito ampla, né, em termos de quantidade de questionários, nada impede que você reduza esse número de questionários sem perder o rigor e a capacidade de fazer as testagens através, né, da estatística. Então, nesse sentido que a gente fala, as variáveis envolvidas em um cálculo de inferência que define o tamanho da amostra são poucas. É o tamanho da população que vai ser investigada, a probabilidade do evento acontecer, a probabilidade de um evento não acontecer. Então, assim, você conhece bem aquela população que você imagina assim, tem 30% de chances de um determinado aspecto dessa população aparecer em tal hora e um outro não. Então, você coloca isso na balança, né, do cálculo amostral. Se você não conhece essa probabilidade, você coloca no grau máximo. Ou o evento pode acontecer em 50%, ou pode em 50% não acontecer. Isso é possível também. Intervalo de confiança, margem de erro e tamanho da amostra. Vamos lá.
Tá tranquilo, gente? Sim, sim. Ok. Aqui, rapidamente, é só para dar um exemplo dessa questão do tamanho da amostra, né? Então, a gente vê assim, o que interfere mais no tamanho da amostra? O tamanho da população ou os critérios, né, estatísticos, assim, o intervalo de confiança que você quer assumir e também a margem de erro, né? Rapidamente falando, né, gente, o que é margem de erro e intervalo de confiança? Intervalo de confiança, basicamente, é o tanto que você quer que a sua amostra cubra, em termos de representatividade, a sua população. Dentro da curva da normalidade, né, da curva normal, né, na estatística, você tem aquelas medidas padrões, né? 50% é a média, um desvio padrão para a esquerda e para a direita, né? Você tem mais ou menos 67% das frequências, dois desvio padrão, né? À esquerda e à direita, você vai ter 95,5% disso aí. Em termos de pesquisa de opinião, o padrão é você trabalhar com intervalo de confiança de 95,5%, ou seja, você quer pegar uma amostra cuja representatividade possa alcançar até quase 96% da população. Eu sei que na área médica, né, principalmente na área de quando você testa remédios e tal, você trabalha com 3 intervalos de confiança, ou seja, 99,7%, né? Que vai que eu estou naquela rabeirinha lá, né, dos 2,5 à direita que não estão representados, né, dos 95,5. Então, quando você quer pegar o máximo possível, né, em termos de constituição da sua população, você aumenta, né, o grau de intervalo da sua amostra. Então, o intervalo de confiança basicamente é isso, né? E a margem de erro é basicamente, uma vez que você fez a sua pesquisa em cima da sua amostra, obteve um resultado, 10% gostam da cor verde. Aí você quer saber, tá, a minha amostra deu 10%, a estatística deu 10%, agora e o parâmetro? Ou seja, pensando na população mesmo, né, não amostrada, quantos por cento da população gostam do verde? Se a minha margem de erro for de 2 pontos percentuais, é porque a população entre 12% e 8% gostam do verde. Se a minha amostra indicou 10 e a minha margem de erro é de 2 pontos, eu vou somar mais 2 e vou diminuir menos 2, e aí eu vou ter o alvozinho que indica que indica com exatidão onde está o parâmetro da população de acordo com a minha amostra. É o famoso dois para cima, dois para baixo, né, que muita gente escuta na televisão. E aí a gente pergunta, o que mais influencia no tamanho da amostra? O tamanho da população? Aqui a gente está vendo um pequeno exemplo. Se você tem uma população de 10 pessoas e coloca uma amostra de 10, você está fazendo um censo, né? Então, você vê que se você tem uma população de 10 pessoas, você quer fazer uma amostra com intervalo de confiança de 95% e margem de 5%, a sua amostra vai dar 10. Você está fazendo, na verdade, é um censo. Se a sua população é 100, você mantém a margem de 5%, intervalo de confiança de 95%, aí você já cai para 79 em relação a 100, diminui um pouco. Se é 100 mil, são 383. Aí, se é 1 milhão, 384. Se é 10 milhões, 384. Se é 100 milhões, continua 384. O que isso quer dizer? Que a partir de 100 mil, a população tende ao infinito em relação à amostra. O tamanho da população pouco vai interferir para o tamanho da amostra. O que vai influenciar o tamanho da amostra é o seu intervalo de confiança. Quanto maior o intervalo de confiança, maior vai ser o número de entrevistas que você vai fazer e a sua margem de erro. Quanto maior vai ser a sua margem de erro, menor vai ser seu número de entrevistas. Quanto menor for minha margem de erro, maior vai ser o meu número de entrevistas. Então, eu tenho uma população de 2 milhões de eleitores, como aqui em Belo Horizonte. Eu quero fazer uma pesquisa, um survey, eu quero ser muito rigoroso. Eu quero que o meu intervalo de confiança seja de 100%, minha margem de erro seja de 0
pontos percentuais. Eu vou entrevistar todo mundo. Então, se eu coloco intervalo de confiança e eu aumento a minha margem de erro, eu estou reduzindo a população. Então, os parâmetros que definem, né, o tamanho da amostra é margem de erro e intervalo de confiança. Isso é muito importante porque, dependendo do tempo que você tem para fazer a sua pesquisa e dos recursos que você tem, mexendo no intervalo de confiança e na margem de erro, você consegue fazer uma pesquisa interessante. Eu não esqueço um exemplo que aconteceu comigo com um aluno na graduação de História. Era no início do século, ele estava interessado em fazer uma pesquisa sobre os evangélicos. E ele veio para mim e falou, olha, eu só tenho a minha namorada e meu amigo para fazer entrevista aqui em Mariana. Eu falei, não é muita gente, né? Quantas entrevistas você consegue fazer? Ele falou, 100 e pouquinho, acho que nós três damos conta de fazer numa semana. Ok. Aí eu trabalhei no intervalo de confiança, em vez de trabalhar com 95%, eu coloquei com 90%, e mexi na margem de erro, e consegui chegar nos 120 casos, que era o que eles davam conta de fazer. A pesquisa ficou muito bacana, foi a monografia dele, virou com, né, mais um pouco de investimento o mestrado dele e ajudou no doutorado dele. Hoje ele é um dos especialistas nessa área aqui no Brasil, né? Então, você pode, sempre que necessário, trabalhar com esses dois instrumentos aqui, né, essas duas medidas. Todas essas têm, né, qualquer manual de estatística tem lá, né, os valores, né, para você fazer o cálculo amostral. Eu tenho até uma planilha do Excel com esse cálculo amostral já em termos de fórmula, vocês precisando depois um caminho também para o Ângelo, tá? Mas é só para mostrar que é possível, dependendo de como você está fazendo a crítica, né, do seu desenho amostral, você tem uma grande liberdade para definir o tamanho da sua amostra. Tá bom? Tá. Desculpa, gente, aqui, acabei de receber um zap aqui de uma jornalista do Gazeta do Povo, mas achei que era vocês. Depois eu respondo aqui. Bom, aqui vem cá. Aí, como que se qualifica a amostra? Basicamente, a gente tem amostras não probabilísticas e amostras probabilísticas. As amostras não probabilísticas são aquelas que você tira o aspecto aleatório na seleção de quem vai entrar na sua amostra. Quanto mais aleatória for essa escolha, mais probabilística a pesquisa vai ser. Então, uma pesquisa que usa cotas de sexo e idade, as pesquisas eleitorais, por exemplo, tecnicamente falando, não são amostras probabilísticas. Em tese, você não poderia usar a informação de que tem margem de erro, que margem de erro ela é usada para amostras probabilísticas. Mas por questões políticas, enfim, tradicionais, costume se falar, né? Até o TSE cobra isso, né? Quando você faz o registro de uma pesquisa, você tem que informar o seu intervalo de confiança, a margem de erro, mesmo que sendo uma amostra não probabilística. A questão é relevante para uma pesquisa de extensão. Pesquisas acadêmicas, a probabilidade de ser cobrada uma amostra probabilística costuma aumentar. Se tiver um estatístico, né, na banca ou na equipe, ele pode querer que seja uma amostra probabilística. Eu já fiz amostras não probabilísticas em trabalhos acadêmicos, tá? É só saber argumentar. Qual que é a dificuldade da amostra probabilística para a amostra não probabilística? A amostra probabilística, você tem que dar a mesma chance para qualquer indivíduo que faz parte daquela população de entrar na sua amostra. Então, você sorteou 400 pessoas para fazer parte da sua amostra. Aí você vai na casa daquela pessoa para fazer a entrevista. Aí você descobre que essa pessoa morreu ontem. E aí? É simples, é só sortear uma segunda pessoa para substituir ela. Isso é um problema, porque essa pessoa que vai substituir teve 2 vezes mais chance de entrar na minha amostra do que as 399 que só foram na primeira. Isso afeta o cálculo de margem de erro, de probabilidade, enfim. Costuma ser um probleminha. Mas, como tudo, né, você costuma ter, assim,
questões do tipo, até 10, 15% da amostra vai poder ser substituída, e é sempre bom ter um estatístico para poder, eventualmente, fazer os ajustes, né, no cálculo de margem de erro da pesquisa. São pesquisas que costumam demorar mais tempo, porque você vai sortear o domicílio, né, onde você vai fazer a entrevista, e dentro do domicílio você vai sortear quem daquele domicílio vai responder a sua pesquisa, devidamente, né, qualificado para fazer parte, por exemplo, só pessoas de 16 anos para cima e que moram no domicílio. Então, se tiver criança de até 15 anos, não entra. Mas se tiver 3 pessoas nesse sentido, você tem que fazer um sorteio. Você define uma data de aniversário da sua pesquisa, vê as datas de aniversário dessas 3 pessoas, aquele que estiver mais próximo da data de aniversário da pesquisa é a pessoa sorteada. Então, você vê que é tudo, quanto mais sorteado for a escolha de quem vai responder o questionário, melhor em termos de critério rigoroso, estatístico, né, para garantir uma amostra probabilística. Mas isso aí é uma questão sempre para ser discutida, né? Eu, como já falei, mesmo em trabalho de doutorado, eu já ajudei a fazer amostras por cotas, né, não probabilísticas, e não teve problema nesse sentido. Enfim, é isso, né? Não quero me alongar muito na questão de amostra. Um outro ponto interessante é a questão do questionário. Então, é amostra, questionário, campo e tabulação, né? Questionário, hoje você tem a possibilidade de fazer um questionário eletrônico, questionário aplicado em tablet ou em celular, e aí a parte da tabulação não existe mais, né? A própria aplicação se torna um processo de tabulação. Mas o questionário, ele é muito importante, porque não é que seja a alma da pesquisa, mas é uma das 3 partes da alma, né? É a amostra, o questionário e o trabalho de campo. No caso do questionário, a questão basicamente um processo simulado de conversa que a sua equipe de entrevistadores, né, vamos chamar de pesquisadores, vai ter com quem vai ser entrevistado, vamos chamar de respondentes. Então, você tem que ter todo um treinamento para que haja um enunciado para cada pergunta. Esse enunciado tem que ser lido exatamente igual para todas as pessoas que compõem a amostra. Então, se você tem 10 aplicadores, né, 10 pesquisadores, os 10 têm que ler e somente ler o enunciado, né? Não pode interferir, explicar o que o enunciado está querendo dizer, né? Ou o enunciado abre uma janelinha para explicar o que ele está querendo dizer, mas, assim, nada que saia do enunciado pode ser aberto para que o pesquisador intervira, porque aí aquela parcela das pessoas entrevistadas, que foram entrevistadas por esse entrevistador mais ativista, vai ter um entendimento da pergunta diferente do que o restante da amostra. E isso, claro, vai atrapalhar, né, o resultado que você vai aferir. Então, todos os respondentes têm que escutar a mesma pergunta, né? Porque você vai ter uma interação humana ali. Então, esse é um ponto importante. O outro ponto importante, e que tem a ver com esses dados que eu estou falando de ser verdadeira, relevante e tal, não ambígua, é que o enunciado ele tem que ser direto, ele tem que ser uma afirmação. Não pode ter 2 ou 3 afirmações no mesmo enunciado. Se você faz uma pergunta que você percebe que tem 3 indagações nela, essa pergunta, na verdade, são 3 perguntas, né? Você tem que ser muito claro, direto. Você tem que facilitar o processo de entendimento de quem está sendo para o respondente, né? Outro ponto também bastante relevante é que como que você faz as perguntas, né? As perguntas, elas não são feitas para você extrair informação do respondente. Você tem uma hipótese que você quer testar. A pesquisa tipo survey é uma pesquisa que vai testar a sua hipótese maior em um outro conjunto de hipóteses que você tiver.
Então, é a hipótese do seu trabalho que vai instruir você, como um roteiro, a como construir as perguntas do seu questionário. Essas perguntas têm que ter um ordenamento lógico, têm que ser bastante claras, né, em termos das pessoas poderem responder. As respostas possíveis, você já tem que saber quais serão, né? Não é bom você usar o recurso de perguntas em aberto, né, as chamadas espontâneas, porque é um indicativo de que você não está tendo um bom conhecimento daquela realidade que você está querendo testar, né? Então, quando você conhece bem a realidade, você meio que já sabe quais serão as possíveis respostas que vão ser dadas pelos seus respondentes na amostra. Então, você já faz perguntas fechadas, tem uma série de recursos, né, de técnicas que você pode usar, né, enfim, ainda mais se tratando de opinião pública, mas isso tudo tem uma sequência lógica. Você começa no mais geral, vai para o particular, né, busca saber fazer enunciados fáceis de serem compreendidos. A população brasileira, em geral, tem uma grande dispersão em termos de conhecimento. Agora está menos, né? A gente tem metade da população que está com ensino médio incompleto a completo, né? Mas, de qualquer modo, você vai encontrar pessoas que não semi-alfabetizadas, mesmo as pessoas que do ensino médio, a gente sabe, né, que está havendo uma queda de qualidade, enfim. É interessante você ter um cuidado com isso. Se você não sabe se as suas perguntas estão complexas, o pré-teste é interessante. Você faz um questionário e você aplica para um grupo pequeno de pessoas. Aí não precisa ser muito rigoroso, não. Vou aplicar para 10 pessoas. E ver como que as pessoas respondem para os enunciados. Se você está em dúvida entre 2 enunciados, você testa. E depois você avalia qual que gerou um grau de respostas melhor, né? O pré-teste é bem interessante quando você está fazendo um trabalho novo e você não tem um rol de perguntas já aplicadas, né? Então, não dá muito trabalho e é uma forma interessante você testar, inclusive, e treinar o treinamento, né, dos seus pesquisadores. Vocês estão, de fato, sabendo fazer aquela aplicação bem feita, né? Então, aqui tem algumas questões que a gente coloca no pré-teste, que eu também não vou... Estou preocupado com o tempo, né, gente? Eu não vou querer me alongar muito, não. Aqui uma brincadeira que a gente faz, né? Perguntas diversas sobre o mesmo tema podem gerar respostas opostas. Um monge pergunta a seu mestre se poderia fumar enquanto rezasse. Claro que a resposta do mestre é que não, né? Ainda deu uma sova nele. Aí um outro monge mais esperto perguntou se poderia orar enquanto fumasse. Aí claro que o mestre elogiou bastante a postura dele, né? São 2 situações idênticas, né? A pessoa fumar enquanto reza. A questão é como você pergunta, né? Então, assim, muitas vezes você tem que saber driblar a tendência das pessoas de darem respostas socialmente fáceis, né? Então, a pessoa tem uma postura própria, mas ela acha que, se ela for verdadeira com você, ela pode se expor demais. Então, você tem que arrumar formas, né, de tentar chegar àquela realidade que você quer testar, driblando nessa tendência das pessoas de se auto-censurarem muitas vezes. Então, principalmente temas tabus, né, que é um grande problema. Eu não esqueço, uma vez, a gente fez uma pesquisa em Ouro Preto, também Mariana, a gente estava fazendo essas brincadeiras, né, desse tipo, e aí a gente fez a seguinte pergunta: o senhor ou a senhora é racista, né? Aí, claro, mais de 70% falaram que não. Engraçado que um grupo de uns 8% falaram que sim. Mas, assim, a grande maioria, mais de 70% falou que não. Aí, depois de um tempo, a gente fez outras perguntas, e aí a gente falou: a respeito dessa questão da discriminação, o senhor ou a senhora já presenciou algum ato de discriminação racial na sua cidade? E mais de 70% falaram que sim. Aí você pergunta, bem, se 70% das pessoas não são racistas, é porque você não vai ter muitas ações discriminatórias desse tipo na cidade. Agora, se você tem 70% de pessoas dizendo que já assistiram, é porque isso é um problema, sim. Então, é o caso típico dessas perguntas diversas sobre o mesmo tema, quando pode gerar respostas opostas. Você tem que, muitas vezes, saber driblar a tendência das pessoas em autocensura. São chamados temas tabus, né, que não é difícil a gente perceber, que às vezes a pré-testagem
pode revelar. Aqui são alguns aspectos que a gente enumera, né, na questão de questionários. Vou deixar aqui, né, depois vocês vão ter acesso a esse material e outros que vocês quiserem, né? É basicamente esses aqui. Estou preocupado com o tempo, tá, gente? Minha cachorrinha aqui também está querendo participar. E outro ponto, finalmente, que eu acho que é interessante, para as pessoas que não têm um conhecimento mais básico, né, de estatística, é que quando a gente constrói um questionário, na verdade, a gente tem que pensar no nosso banco de dados, ou seja, naquela matriz que vai estar sendo trabalhada, né, por um pacote estatístico qualquer, né? E, nesse sentido, as perguntas do questionário, elas, na verdade, são variáveis. E, em termos de pesquisa de opinião, elas são de 3 tipos, né? As variáveis escalares ou intervalares, ou quantitativas, ou numéricas, enfim, tem vários termos na bibliografia estatística, mas são aquelas variáveis ótimas para análise estatística, que são as variáveis numéricas, né, expressas em números, né? O peso de uma pessoa, né? Enfim, e são aquelas variáveis que você pode criar N casas decimais sempre que necessário. Então, é difícil você achar o intervalo exato dela, por isso que a gente fala que são variáveis intervalares. E só que a maior parte das variáveis que a gente trabalha em sociedade, com pessoas e com opinião pública, são as variáveis do tipo categóricas. As categóricas são expressas por nomes, basicamente, e são de 2 tipos. Tem as nominais e as ordinais. Qual que é a diferença de uma para a outra? As nominais, as opções de resposta são mutuamente excludentes, do tipo, ou é isso ou é aquilo. Por exemplo, sexo, né? Ou você é XX ou você é XY, apesar de eu saber que tem, né, os hermafroditas, em torno aí de 1% ou um pouco da população mundial, mas geralmente ou o indivíduo é sexo masculino ou é sexo feminino. Então, a variável nominal são opções excludentes. Não são as melhores para uma análise estatística. Das categóricas, as mais ricas são as ordinais, que são aquelas que têm uma escala, em que você pode trabalhar os chamados postos, né? E na estatística, para variáveis ordinais, é interessante você ter escalas de até 7 postos, 7 posições. E eu vou dar um seguinte exemplo, né? Então, vamos imaginar uma variável ordinal de ideologia política, né? Eu vou mostrar para vocês que essa variável tem 7 posições, 7 postos. Vamos colocar como 1 a extremidade dessa escala em termos de esquerda. Então, 1 é a extrema esquerda. O oposto extremista de extrema esquerda é a extrema direita. É o posto 7. O posto médio é aquele que vai, né, mediano mesmo, né, que vai ficar ponto de equilíbrio dessa reta, vai ser o 4. Então, entre a extrema esquerda e o posto 4, que é o centro, você vai ter 2 postos. Um posto que é mais próximo da extremidade, que a gente vai chamar de esquerda, e um posto que é mais próximo do centro, que a gente vai chamar de centro-esquerda. E entre também a extrema-direita, que é 7, e o posto de centro, que é o 4, a gente vai ter 2 medidas, né? 2 postos. O 6, que é a direita, mais próxima da extrema-direita, e o 5, que é mais próximo do centro, que a gente chama de centro-direita. Então, você tem extrema-esquerda, esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, direita, extrema-direita. 7 postos. É sempre interessante, quando você for trabalhar com variáveis categóricas ordinais, você tentar chegar nesse nível de ordenamento. Aí você tem algumas perguntas que às vezes vocês veem em pesquisa tipo survey, extremamente grave, grave, pouco grave, nem sem gravidade, entendeu? Você vê esses 7 postos sendo colocados aí, que é interessante para você poder fazer o trabalho posterior no banco de dados. Só para me alongar um pouquinho e mostrar um outro exemplo. Como que você avalia um governo? Eu posso tratar essa questão como uma variável nominal. Eu aprovo ou desaprovo.
mas eu posso trabalhar com uma variável categórica ordinal. Eu acho esse governo ótimo, bom, regular positivo, regular, é o nosso posto 4. Regular negativo, ruim, péssimo. Então, 7 postos. Qual que é a vantagem disso? Se eu agrego o regular positivo com o bom e com o ótimo, eu construo o conceito de aprovação. Se eu somo o regular negativo com o ruim e com o péssimo, eu construo o conceito de desaprovação. Então, quando eu mexo com uma variável categórica ordinal desse tipo, eu posso obter posteriormente uma nominal. Agora, digamos que eu falei que numa nominal que 40% aprova, 60% desaprova. Alguém pergunta, mas quanto desses que desaprovam fortemente? Eu não perguntei, eu não tenho como dizer. Bom, vamos lá. Aí tem os tipos, né, de variáveis também. Trabalho de campo, gente, só para não me alongar também muito nisso, é muito importante você sempre ter em conta que é a resposta confiada do respondente que você quer obter. Então, tem que saber ler com cuidado, tem que tratar com respeito, tem que deixar a pessoa à vontade. Você não pode escolher o respondente, né? A regra da aleatoriedade tem que estar sempre predominando. Você tem um compromisso ético com a pesquisa, né, de entregar o resultado confiadamente, então você não vai forjar o seu questionário, né, você não vai apressar o seu trabalho lendo rapidamente. Então, isso tudo envolve um trabalho muito sério de comprometimento de quem está aplicando a pesquisa, né, o pesquisador, com o trabalho de campo. Como você se veste, enfim, a gente sempre costuma dizer isso, né, que é de um jeito normal, como, né, você não vai nem esmulambado, nem muito chique, vai normal, né, como geralmente a gente vai em sala de aula. E as coletas de dados são basicamente de 4 tipos, desculpa aqui. Tem aquelas feitas na rua, que a gente chama de fluxo, Datafolha faz esse tipo de pesquisa. Tem aquelas que você faz nos domicílios, você sorteia o domicílio, tem condições pelo IBGE, né, pelo censo que o IBGE faz, de conseguir fazer esse trabalho. As minhas pesquisas, por exemplo, eleitorais, são todas domiciliares. E lá no domicílio, aí sim você vai aplicar, né, o critério de seleção de quem vai responder. Tem os auto-aplicados, né, aqueles que a gente está cada vez mais respondendo na internet, né, recebendo, né, os formulários do Google ou da Microsoft. E tem as pesquisas telefônicas, que são bastante utilizadas também, apesar de poucas pessoas quererem responder essas pesquisas, né? Então, aí são os tipos de pesquisa que tem. A domiciliar costuma ser a pesquisa que menos problemas de campo ela dá. Você vai encontrar o respondente na casa dele, né? Ou seja, então a pessoa fica mais à vontade, né? Se ela te recebeu, ela fica mais à vontade, pode responder sem maiores problemas. Quando você pega essa pessoa na rua, ou quando você depende da pessoa ler o seu e-mail, clicar naquele link, entrar no formulário e responder, é complicado. E telefone, né? Eu raramente atendo pesquisa por telefone. Então é isso, né? Tem esses trabalhos de campo também, né? Que eu mostrei aqui, que é basicamente a postura do pesquisador, que é muito importante. Aí, gente, eu não sei se, em termos de service, se era isso que você queria, o Ângelo, né? Mas você viu que eu tentei ser não muito extenso, né? Porque eu não sei como é que está a questão de tempo aí, mas enfim. Adriano, nossa, foi sensacional, porque abordou geralmente a ideia, né, do projeto de extensão que a gente está querendo fazer, que é tratar a questão de água, né, a percepção das pessoas Sim. sobre água, e está muito engraçado aqui, que eu estava ouvindo e estava rindo aqui, que, por exemplo, eu estou fazendo estágio de docência, igual eu comentei, até uns alunos aqui da turma do estágio de docência que eu estou fazendo, que no final da aula eu estou fazendo um questionário, né, aplicando os alunos para o feedback, né? É muito engraçado essa quando você falou que é da perguntas abertas, né? Uhum.
como foi as primeiras pesquisas, a maioria eram perguntas abertas, justamente porque eu não sabia o que perguntar direito. Aí foi... a carapuça serviu certinho. Mas era isso mesmo. Agradeço o tempo, agradeço a disposição de todo mundo que ficou aqui no final. E eu vou abrir para dúvidas, porque eu mesmo tenho a lista de dúvidas aqui que eu fui anotando ao longo e que eu já tinha antes. E se alguém mais quiser falar alguma coisa, dar um feedback para Adriano, fazer uma pergunta, pode abrir o microfone e falar. Eu estou à disposição. Bom, gente, boa noite a todos. Eu estou junto com a Ângela nessa questão do projeto de extensão. Meu nome é Gabriela. Eu anotei algumas coisas aqui que podem ser interessantes para o projeto de filtros da água, né? Como que a gente pode dar encaminhamento. Só que surgiu uma dúvida, professor Adriano, que seria o seguinte, que na questão a gente abordaria o corpo ufopiano, né, a comunidade da UFOP, alunos, técnicos, professores, para saber a questão da relação deles com a água, né, o que eles têm conhecimento, como se é questões de pode ser uma pesquisa satisfatória ou não. E aí, o que eu coloquei aqui como uma coisa para a gente pensar é justamente na aplicação, porque pesquisa de fluxo ou a pesquisa auto-aplicada que você falou, por exemplo, agora nós estamos num momento de greve, né? Então, assim, é meio complicado a gente pensar nisso no momento atual. Mas, assim, eu vejo entre as pesquisas que a gente recebe por e-mail, muitos alunos não têm aquela dificuldade, não respondem, principalmente aquela no final da graduação, da disciplina, entre outras, né, na questão do corpo de graduação. E aí, como que a gente pode chegar? Pesquisa de fluxo, a gente vai chegar lá com as pessoas. É meio assim, é difícil esse pensamento, sabe? De como que chegar para fazer com que o público possa contribuir com a nossa pesquisa. Então, é uma coisa interessante de se pensar. Ok. Eu respondo também ou espero... Já vou responder, tá, Gabriela? Pode responder, é melhor. Tá. O Gabriela, assim, eu já fiz pesquisa em Ouro Preto, tá? Na UFOP, né? E eu já fiz de vários tipos. Quando você tem gente, eu tratei como domicílio, entre aspas, as unidades acadêmicas. Aí eu tinha percentual, né, de segmentos, e eu fazia uma proporcionalidade. Engraçado que era muitas vezes até para a sucessão da reitoria, as minhas pesquisas se bateram. Às vezes eu fazia com os 3 meses de antecedência, e claro que isso dava um probleminha, né? Às vezes as pessoas reclamavam disso. Mas o problema agora é que você não tem essas pessoas, elas estão em greve, estão desmobilizadas. Aí a única possibilidade ou é por telefone ou é essa por e-mail. Então, você teria que obter junto a Prograde, né, a Proad, enfim, o cadastro, né, dessas pessoas, e aí você pode fazer basicamente duas situações. Você pode mandar para todo mundo e, assim, fazer um trabalho que a gente chama de sensibilização, né, usar todos os canais possíveis, se tiver à sua mão, inclusive pessoas conhecidas, pedindo, pelo amor de Deus, responda. Dá um tempo para responder, sabendo que a grande vantagem dessa pesquisa é que, como vai ser um formulário, ela já vai voltar toda tabulada. Aí você pode jogar no programa que você quiser para fazer os seus resultados. Você vai ter mais tempo, então, para o campo. E aí a grande dificuldade é a sensibilização. Então, aí a estratégia toda muda para como conseguir sensibilizar as pessoas a responderem. No caso de Ouro Preto, o tema água, a gente sabe que está pegando, né? Então, pode ser que haja mais mobilização nesse sentido. Mas aí tem que ver também nas outras cidades como é que está isso. Então, eu pensaria nesse caminho, sabendo do trabalho que vai ser obter essas respostas.
Eu não faria amostra e mandaria para as pessoas sorteadas, não. Eu mandaria para todo mundo e depois eu trabalharia os resultados a partir desse universo alcançado. Pode ser que esse universo seja reduzível a uma amostra, né? E se for, tem que ver o tamanho dela, né? Mas, de qualquer modo, você pode ter um bom resultado nesse sentido. A outra coisa, se você souber mais ou menos quantos estudantes estão em Ouro Preto, em Mariana, por exemplo, aí dá para fazer um trabalho, no caso dos estudantes, né, de ir até as repúblicas, de ir até onde eles estão morando e tentar ali fazer essa coleta de questionários. Professores e servidores também, né? Você pode também conseguir mais uma coisa dessas. Então, esse trabalho de campo mais domiciliar nesse sentido pode acontecer, entendeu? Aí você faz a amostra e aí você vai, né, direitinho, aí vai ser numa república eu vou pegar um respondente apenas, né? Tentar sempre fazer esse tipo de coisa para evitar que uma república que more junto, né, dê muita repercussão própria para o assunto. Mas dá para fazer também. Acredito que tem pessoas de fora de Ouro Preto da UFOP hoje, mas muitos ainda estão em Ouro Preto, né? Alguns em Belo Horizonte, outros, né? Enfim, são cidades próximas, Tabirito, Mariana, que dá para fazer o trabalho de aplicação de questionário. Acredito que não vai ser problema, não, né? Então é isso. Tá bom, obrigada. O Mauri levantou a mão, né? Isso. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Maurício, sou estudante da Engenharia Urbana. E acho que primeiro parabenizar a organização do evento, também a apresentação, onde eu acho que tem uma relevante, né? Principalmente quando a gente se trata, né, da questão da pesquisa. Me trouxe várias reflexões. Mas uma dúvida mais específica, inclusive, estava comentando agora aí, é sobre o tipo de trabalho de campo domiciliar. Se ele necessariamente é sorteado ou ele pode ser direcionado. Tipo assim, eu vou em tal casa lá, eu vou em tal casa, eu vou em outra. Essa é mais uma dúvida. Ok, eu acho que eu entendi. O trabalho de campo, nesse caso, é basicamente a amostra, né? Então, assim, como que vai ser a amostra? Eu acho que vocês vão trabalhar com os 3 segmentos, essa é a ideia? Não sei se vocês já estão avançando, porque quem vai fazer a pesquisa vai trabalhar toda essa parte técnica. Então, assim, o trabalho de campo vai ser uma decorrência da escolha da amostra que você for usar, né? Se você for usar uma amostra probabilística, aí você tem que trabalhar com a ideia do sorteio. Então, por exemplo, você vai pegar toda a relação de alunos, professores e servidor e os TAs, né? E vai sortear esses nomes. 30% de tanto, 40% de tanto, 20% de tanto. E aí você sorteia. Aí você vai ter que chegar nesses sorteados e, pelo amor de Deus, pedir para eles responderem o questionário, né? E aí pode ser que aconteça na boa. Você fazer uns critérios de substituição, né? Geralmente o padrão é em torno de 15%, e aí as pessoas mantêm a margem de erro, são essas maldades estatísticas, né? Mas, enfim. A outra possibilidade é você fazer esse trabalho assim, como as pessoas estão desmobilizadas, a gente vai fazer um campo na rede social, né? Ou seja, na internet, por assim dizer, vamos soltar para todo mundo e vão colher o máximo possível de respostas em cima disso e trabalhar o plano amostral a partir desse conjunto de respostas que a gente obteve. Inclusive, rede social, acabei de lembrar, né? Todo mundo está no Instagram da vida, pode ser um ótimo meio para sensibilizar as pessoas a responder o questionário, ou até mesmo mandar via Zap, né? Via isso aí. Pode funcionar bem, né? Então, Mauri, vai depender muito de como que essa parte da amostra foi pensada pela equipe, entendeu? De qualquer modo, essa relação do campo com a amostra existe. Então, a escolha de ser uma amostra probabilística ou não é fundamental. Por exemplo, por que as pesquisas eleitorais não são probabilísticas? Porque você tem um evento de curta duração e intenso.
Digamos que eu vou fazer uma pesquisa hoje para saber a intenção de voto do ouropretano. Eu faço uma amostra probabilística. Eu levo 1 mês para fazer o campo, levo mais uns 15 dias para tabular os dados. Aí eu obtenho o resultado. Nesse meio tempo, um monte de eventos aconteceu na cidade de Ouro Preto, afetando o eleitorado de Ouro Preto. A minha pesquisa pode estar perfeitamente correta, só que o meu resultado é um espelho de 1 mês e meio atrás. Hoje, a realidade é outra. Então, tem que ser uma amostra rápida, do tipo de cota, não probabilística. Você consegue em 1 dia fazer o campo, tabular e apresentar os resultados. Hoje a tecnologia permite você fazer tudo isso em 1 dia só. No caso dessa pesquisa do projeto de vocês, me parece que essa urgência não existe, né? A urgência é o tempo, né? E, então, nesse caso, aí é bom vocês pensarem sempre assim, o calendário, quanto tempo é admissível que a gente gaste no máximo em campo. E aí vocês podem fazer a escolha do tipo de amostra, nesse sentido. Certinho. Obrigado. Tem uma coisa, o Ângelo, que eu lembrei, eu vou tentar compartilhar aqui. Vou tentar compartilhar aqui. Agora que eu entendi como é que funciona isso. Olha a página aqui, comitêdeética.fop.br. Essa página aqui, ela mostra, basicamente, o que é esse comitê. Eu já fiz parte desse negócio, não gostei, não. No limite, qualquer projetinho de pesquisa, de quem quer que seja da UFOP, que envolva pessoas, o CEP é elegível para analisar essa sua pesquisa. Então, quer ver, dúvidas frequentes. Qual tipo de projeto de pesquisa deve ser encaminhado ao Comitê de Ética? Todo e qualquer projeto de pesquisa, seja relativo a seres humanos, direto ou indiretamente, deve ser submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, gente, eu já tive de enfrentar esse Comitê de Ética, não que eu tenha problemas éticos com isso, o problema é a burocracia, a demora. Dificilmente um projeto é apresentado, ele é rapidamente aprovado. Outro problema sério, se você começa a sua pesquisa e você quer apresentar o projeto com ela iniciada, você não vai conseguir. A pesquisa só pode ser iniciada após a aprovação pelo Comitê de Ética. Então, eu sou muito... aqui está a página, né? Enfim, é tranquilo, Comitê de Ética e Pesquisa da UFOP. Eu vou parar o compartilhamento aqui para poder ver vocês. A questão é a seguinte. No caso do projeto de extensão, né? Eles exigem que haja essa aprovação do Comitê de Ética. Se exigir, então vocês têm que colocar no horizonte das ações de vocês essa ação. Sim, Leandro? Adriana, a gente tem experiência aí de um projeto de extensão que é quase irmão desse do Ângelo, tem algumas diferenças, mas segue num sentido parecido. A gente teve que submeter, teve correções, tá? Foi um processo demorado. Acho que demorou demorado. 4 meses, mais ou menos, aí, para a gente ter uma organização. E é demorado, assim, e eu, quando fiz parte desse comitê, eu sempre pedia quando abria para votação. Eu era relator, eu liberava todos os projetos. Aí alguém lá, não, mas está faltando. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu, depois de 3 meses, falei, eu estou fora, não aguento fazer isso, não. E era coisas assim, sem necessidade, sabe? E às vezes não é nem uma questão técnica, é uma questão mais jurídica mesmo, uma questão mais jurídica de quem é do integrante do Comitê de Ética, que não quer ser responsabilizado por isso. Sim, Alexandre? Bom, para quem tem experiência, é possível fazer uma aprovação do tipo guarda-chuva? Porque eu imagino que o projeto de extensão, nesse formato quantitativo e qualitativo, vai possibilitar surgirem novas perguntas e vai caminhando. Isso aí, o Comitê de Ética amarra muito, né?
Será que dá para pensar numa coisa tipo assim, uma A minha solicitação... sugestão é apresentar o projeto todo, com todas as suas etapas. E você não vai poder mexer depois. Se mexer, nova submissão. Infelizmente, isso que acontece, né? Então, assim, como é cobrado, né, é necessário, né, como o Leandro falou, que haja essa notinha. Inclusive, tem periódicos que pedem, né, o número de aprovação. Não são todos, não, mas acho que cada vez mais eles estão pedindo isso, em se tratando, principalmente pesquisa de opinião, né? Então, é bom vocês já estudarem bem o Leandro já tem essa experiência também, né, Alexandre? Então, assim, é bom vocês já estudarem bem essa questão, e vocês podem até fazer, se tiver tempo, umas simulações de como vai ser o projeto, tentando antecipar dificuldades, e aí apresentar isso aí. Por exemplo, basicamente, vocês vão ter que apresentar o plano amostral, né, o questionário. Se mudar o questionário, zera. Então, o questionário aprovado é aquele que vai a campo. Você vai ter que... O roteiro, pesquisa qualitativa, geralmente você tem um roteiro, né? Ou se for uma entrevista em profundidade, é um roteiro semi-estruturado. Se for um grupo focal, né? Você vai reunir uns grupos de pessoas. Então, assim, você vai ter que apresentar planejamento, né, de como vai ser essa pesquisa e o roteiro. E aí, ver o que o outro lado lá vai dizer de exigências, de alterações e tudo mais, né? Eu desde já me coloco à disposição, né, sempre que possível, de ajudar vocês nessa empreitada aí, né, elaborando a proposta, né, vendo a resposta dada. Só que, se não me falha a memória, acho que é uma reunião por mês, né? E é aquela coisa, dificilmente você é aprovado de prima, sabe? Pode ser, mas assim... Olá, Leandro. Então, eu acho, né, assim, que eu não tinha conversado com o Ângelo ainda, Adriano, sobre essa burocracia, né? A gente fez lá uma autorização, mas é uma coisa assim de população de amostra, na verdade, muito reduzida, né? Porque a gente tem lá um espectro de experiência de 10 residências que a gente quer fazer uma pesquisa com base em um dispositivo que a gente quer instalar lá para tratamento de água, sabe? Mas no caso do Ângelo, eu acho que a gente tem, inclusive, pesquisas mercadológicas para fazer, né, Ângelo? Então, assim, eu acho que a gente vai, sim, precisar da sua ajuda, Adriano, para definir Sim, claro. as questões importantes. Porque é o que você falou, uma inexperiência em determinados pontos, né, podem deixar os resultados invalidados. Isso é uma coisa que é preocupante, né? Porque você tem um esforço, né, de coleta de dados para depois descobrir que, de repente, não tem a validade estatística, ou nem tem validade estatística que você precisaria, né? De qualquer modo, eu acho assim, sabendo exatamente quais são os objetivos, que eu acho que vocês têm isso muito claro, eu acho que vocês têm condições de construir um excelente questionário. Faz se tiver alguma dúvida, faz um pré-teste, sem nenhum compromisso. Quando vocês se sentirem confiantes com o questionário, inclusive na parte ortográfica, né? Porque se passar um errinho ali, está passado, né? Vocês apresentem para o comitê de ética, entendeu? E aí, né, esperar os trâmites, né? Eu não sei se vale a pena visitar os integrantes, conversar com eles, né, tentar ver, né, um meio de campo aí, como é que é. O problema é que é muita gente, e sempre pode ter uma pessoa lá que, mas... E não entende direito, e é o que mais acontece, né? Aí você explica, aí ela, não, mas eu acho que tem que alterar sim, tem que alterar. Enfim, infelizmente dá esses problemas, e aí a gente não tem um controle, né, do tempo. Então, é importante, já que eu imaginava que seria pedido mesmo, colocar no planejamento. Agora, se puder fazer ações que não dependam do... Toca a bola, né? Assim, acho que
Vocês podem também circunscrever muito bem qual parte do projeto de extensão vai oficialmente envolver pesquisa, né, para o comitê de ética participar. Outras coisas que vocês fizerem, né, eu não vejo problema. Sim, Ângelo? Bom, esse negócio de comitê de ética é complicado mesmo, até mandei um e-mail para eles aí do formulário que eu levantei, mas o que eu queria dizer assim, uma dúvida aqui que veio agora, aproveitando que tem uns 3 professores aí, se eu quiser fazer uma pesquisa com fins não publicáveis, a fim, por exemplo, conhecimento interno do projeto de extensão, não precisa passar pelo comitê de ética? Não. As pesquisas para reitor que eu fiz, eu nunca apresentei para o comitê de ética, e eu fui muito xingado por alguns colegas. Mas eu também não publiquei. É uma questão de publicação. Assim, esse trabalho, essa ação que você fez, se não tiver a chancela do comitê de ética, talvez não possa entrar no seu relatório de extensão, por exemplo. Ou então você coloca de uma outra forma. Chama de enquete, sei lá. Muito bom. Então, acho que... né? Essa aí eu gostei. Isso aí é experiência de quem sabe. É não chamar de pesquisa. Por exemplo, entrevista em profundidade, você pode falar assim, foi um processo de escutar a comunidade, escutar pessoas. Não é pesquisa. Vocês não vão apresentar no relatório de extensão como se fosse uma pesquisa. Eu acho que a parte qualitativa vocês podem driblar nesse sentido. Agora, uma parte que vocês querem dar força, né, dar corpo para o trabalho de extensão, aí sim, aí eu acho que vale a pena esse investimento burocrático. Mais alguma pergunta nessa parte de comitê de ética aqui? É só para formalizar aqui com a pergunta da professora Marcela da Paz, ela é professora de jornalismo lá na Universidade Estadual de Minas Gerais, na UENG. Ela me pediu para fazer essa pergunta, né, que era assim, para realizar pesquisas de opinião sobre a participação na atividade de extensão, é preciso passar as questões pelo comitê de ética? Então, a gente conversou bastante aqui as nuances que precisa e que pode não precisar aqui. Porque nas dúvidas frequentes eles falam o seguinte, que tipo de projeto de pesquisa deve ser caminhado? Todo e qualquer projeto de pesquisa. Só você mostrar de outra forma, né, que você conseguiu aqueles dados. Né? Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, assim, mais questão de dica mesmo, né, como eu estou por trás. Assim, por exemplo, a primeira aqui, como você tem alguma dica para evitar o viés do pesquisador? Porque a gente, como pesquisador, a gente tem o nosso próprio... o nosso paradigma sobre o assunto. E talvez isso pode influenciar muito na questão de como a gente vai construir a pergunta e como a gente vai estruturar a resposta para tentar justificar o nosso próprio modo de pensar, né? Alguma dica para ajudar nesse sentido? Basicamente, ficar sempre fiel ao questionário construído. O questionário vai ser fruto do trabalho de equipe, né? Enfim, aí é sempre importante que seja iniciado direto, né? Que a pergunta seja respondida, assim, no limite com sim ou não. Não pode gerar dúvida de compreensão, né? Nem pode gerar casualidades, né? O famoso if. Né? Então, assim, é uma pergunta direta, no máximo 2 linhas, né? 2 orações citando, muito clara, usando, assim, o bom português, ou seja, a pessoa compreender, se necessário usar um termo mais fácil, de mais fácil apreensão, né? Ter um bom domínio conceitual nesse sentido. E aí, na hora do treinamento, reunir a equipe que vai aplicar os questionários, fazer uma leitura coletiva e depois pedir um aplicar para o outro, na frente de todo mundo. Então, pega 2 pesquisadores aleatoriamente, fulano de tal, aplica esse questionário agora para Cicrano. E aí a pessoa vai aplicando e as pessoas vão assistindo. Sempre dá a dica, né? Lê com calma, né? Se a pessoa falou que não entendeu, você não vai explicar a pergunta. Você vai olhar para a cara dela e ler de novo.
Se ela continuar falando que não entendeu, você vai colocar a opção 99. Não soube responder. Tranquilo. Aí vai para frente. Às vezes a pessoa pergunta, eu respondi certo? Aí, lógico, a sua resposta é a resposta certa, né? Você sempre tem que deixar as pessoas muito à vontade. E o mais importante é esse enunciado ser lido igualzinho. A gente sabe que é difícil garantir isso, né? Mas fica essa indicação. Eu sempre coloco, né, umas instruções no enunciado, sempre entre parênteses, assim, caixa alta, faz isso, faz aquilo, né? Aí, se tem disco, mostra o disco tal, né? Enfim, o treinamento é muito importante. Reservar aí uns 2 dias de treinamento, pelo menos, né, para os pesquisadores, quando for a campo de fato, tirar todas as dúvidas possíveis, né? Eu acho que esse é o melhor caminho. Massa, tem mais perguntas, gente? Porque eu tenho mais 2 aqui ainda. Fala, Alexandre. Bom, eu não sei como é que faz uma pesquisa qualitativa, mas se eu pensasse assim, eu poderia fazer um survey, uma pesquisa informal no rádio, nas mídias, para selecionar aqueles que puderem me responder para uma pesquisa qualitativa. Isso daí também necessitaria de uma aprovação do Comitê de Ética. Quem é que conhece o assunto que eu quero pesquisar para eu entrevistar? Um grande sobre. Pois é. Não sei se... No caso da qualitativa, né, como eu falei, não existe um método rigoroso assim. Tem alguns, né, que é entrevista em profundidade, você tem um métodozinho, né, um manualzinho de como que faz, tem os chamados, eu chamo em português, grupos focais, né, o pessoal gosta de falar focal group, né, enfim, mas que funciona legal, né, você tem mais pessoas para fazer o trabalho, então você faz durante 2 horas, né, uma simulação de uma discussão, e aí é uma coisa bastante solta mesmo, mas você tem um roteiro prévio que você vai trabalhar em cima. É legal que você pode trabalhar com imagens, um monte de coisa, e aí você está tirando informação. É que eu falei, pesquisa qualitativa é que você está retirando informações daquela população. Por exemplo, é ótimo para você questionar pesquisa qualitativa. Desculpa, mas bom, eu acho que não. Desculpa, se eu imaginar que o número de pessoas é muito pequeno, eu tenho que perguntar para uma população grande para encontrar. Não, na pesquisa qualitativa, a questão do tamanho não existe, porque é basicamente uma ideia de que a unidade ou aqueles que estão respondendo, eles expressam uma opinião relevante. É assim que você vai defender metodologicamente. Se você for fazer uma amostragem, aí a coisa fica um pouco mais complicada, porque fica muito custoso, né? Mas, assim, você não precisa pensar em amostra. A vantagem da qualitativa é que ela é menos rigorosa nessa questão. Você não fala em amostra propriamente, você fala, é uma liderança comunitária importante que deve ser ouvida. Então, tem um viés. Eu não estou pegando qualquer pessoa, eu estou pegando aquela pessoa que eu acho, pelos meus critérios, relevante por ser. É um radialista, né? Um cara que fala todo dia no jornal. Eu não conheço a pessoa relevante ainda. Eu preciso conhecê-la. Aí eu tenho que fazer Mas nesse caso entra desse jeito. Entendi. Ótimo. Obrigado. Tá. Inclusive, assim, é mais arbitrário nesse sentido. Você só vai dourar o seu critério de escolha. Então, assim, não é uma amostra, a coisa é mais enviesada mesmo. Mas você vai colocar lá na introdução do seu trabalho, olha, é uma liderança, é um youtuber, influencer, né? Assim, enfim, você vai dar lá os seus argumentos. E é uma conversa. Nesse sentido, eu entendo não ser necessário um comitê de ética. Agora, se você falar que é uma pesquisa qualitativa, aí vai ser necessário.
né? Você fala que é uma conversa. Isso no relatório lá do Comitê de Ética agora. Mas afora, um outro trabalho, você não vejo problema você falar que fez um uso desse tipo. Agora, eu não sei como é que está hoje lá no Comitê de Ética, né? Mas eles são muito preocupados com essa questão formal, se é pesquisa ou não. Bom, para terminar minha última pergunta aqui, o que você acha, Adriano, assim, de contrapartidas de participação? Você dá, por exemplo, um sorteio, um brinde, por exemplo. Eu tenho acompanhado muito um debate recente na parte até da medicina, das análises nessa parte de pesquisa médica, que os pesquisadores começam a oferecer dinheiro para os participantes participarem da pesquisa para aumentar a adesão, aumentar o número, aumentar a amostra, né, de reduzir margem de erro, essas coisas todas. Só que um dos contrapontos é que isso pode induzir a resposta, maquiar os dados e tudo mais. O que você acha disso? Pois é o seguinte, é comum cada vez mais essa ação. Em survey, tudo é válido. Por exemplo, digamos que você está fazendo uma amostra probabilística. Você está faltando só um cara para ser entrevistado. Você conseguiu, deu tudo certo com o seu sorteado, todo mundo respondeu. Aí você chegou naquele, esse desgramado fala que não vai responder de jeito nenhum. Aí, meu amigo, o céu é o limite para convencer esse cara a responder. O céu é o limite. Eu já fiz muita pesquisa do tipo grupo focal, né, eleitoral. E lá a gente paga mesmo. Por quê? A gente fala que é uma indenização. Olha, você está reservando pelo menos 2 horas do seu dia para fazer um trabalho para mim. Então, eu estou aqui indenizando o seu tempo e aí eu dou dinheiro mesmo para a pessoa. Já cansei de fazer isso. E aí, você está... não é recompensando a pessoa, é porque é um trabalho custoso, você está tirando a pessoa, né, afetando ela. Eu nunca fiz esse trabalho, não, mas eu já vi, inclusive em restaurantes, pesquisas desse tipo acontecendo. O moderador convida as pessoas que vão participar do grupo a ir no restaurante chique, e lá tem uma sala reservada que vai ter um jantar especial. Todo mundo vai. Então, as pessoas vão comer bem no lugar chique, aí respondem com maior facilidade. Uma vez eu estava em Porto Alegre, eu vi isso acontecendo. E o moderador era lá de São Paulo, era uma televisão, e o povo lá feliz da vida, comendo, bebendo. O moderador que fazia um trabalho para mim de pesquisa desse tipo, ele falou, nossa, é a melhor pesquisa que tem. Eu até engordei. Aqui em Belo Horizonte acontecia muito. Então, assim, esse tipo de recompensa, eu acho que é interessante. É só o modo como você apresenta a ideia, né? Agora, nessa pesquisa aí, vocês podem pensar, tipo assim, não sei do dinheiro que vocês vão ter, né? Tem essas coisas bacaninhas, sei lá, o acesso à pesquisa, uma água, né? Enfim, se é uma pesquisa sobre água, alguma coisa baratinha que vocês podem dar como brinde. Às vezes você faz um monte de caneta, ou faz uma caneta bacaninha, compra em grande quantidade, e oferece para a pessoa gosta, né? Todo mundo gosta de receber uma caneta. Então, eu acho que um brinde é bem-vindo, sabe? Não acho antiético, não. Eu não sei se eu colocaria no comitê de ética que eu faria isso, né? Mas eu ocultaria essa informação. Beleza. Porque a gente tem que colocar tudo, né? Era isso mesmo, Adriana. Minhas perguntas encerraram aqui. Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fazer. Acho que não tem, não. Então, queria agradecer todo mundo que ficou aí até o final. A que veio também, principalmente o Adriano, tirou um tempinho dele aí para contribuir um pouquinho com o nosso trabalho aqui. Aos professores Alexandre, Leandro. Então, pessoal, muito obrigado pela participação e eu vou encerrar aqui a gravação agora. Ô, gente, obrigadão, gostei muito de conhecer, né, Leandro, Alexandre, prazer, né, Gabriele, o Mauri, né? Então, assim,
eu estou à disposição, tá? Sem precisar, inclusive pelo WhatsApp, tá? É só chamar, eu tendo um tempinho, a gente trabalha aí junto nesse projeto. Achei muito bacana a ideia, tem que tocar. Boa noite, gente. Falou, gente. Valeu. Boa noite. Abração. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Tchau.